Olá, tudo bem? Desejo que vocês estejam bem. Meu nome é Cláudia e hoje eu estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre um tema muito importante. Porém, antes da gente iniciar o nosso bate-papo, eu convido você a fazer uma prece. Vamos lá? Então vamos cerrar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, agradecendo por esta oportunidade de vida, agradecendo por mais um dia, por mais um dia de aprendizado, por mais um dia de experiência, por mais um dia de reconhecimento, agradecendo pela proteção enorme que nós temos, embora nós não percebemos muitas vezes, mas no nosso íntimo sabemos que Deus nunca abandona um filho só sequer. E que Jesus possa estar conosco neste momento e em todos os momentos da nossa vida, nos amparando, nos acolhendo nas nossas dores e nos nossos desafios. Que a espiritualidade nos conduza para que nós possamos nos fortalecer na luz de Jesus. Gratidão, Senhor, que a tua vontade seja feita sempre. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Jesus, que nós estamos aqui hoje para poder conversar um pouquinho sobre este assunto no qual eu mencionei, que ele se chama amor. Esta palavra amor é uma palavra muito dita e muito ensinada, muito indicada pelo nosso Mestre Jesus mesmo, né? E não basta só a gente mencionar, não basta a gente só falar de amor, não basta, a gente precisa sentir dentro do nosso coração, a gente precisa perceber e reconhecer este amor dentro de nós. O amor, ele é um sentimento que nos leva ao Criador, que nos aproxima de Jesus cada vez mais. Mas o amor, como que ele é realmente? Como que esse amor acontece? Você já fez essa pergunta? Você já fez essa pergunta para alguém? Você já se fez essa pergunta? O que é o amor? Como que ele acontece dentro de você? Como você sabe que você está amando? Como você sabe que você realmente ama alguém ou ama alguma coisa? Porque na verdade nós temos muitas vezes um, uma distorção em relação a esse sentimento, no sentido de amar mais as coisas materiais do que as pessoas. E quando a gente se refere em pessoas, a gente está se referindo ao Criador, porque todas as pessoas são criaturas e são criaturas do Criador. E quem é o Criador? Nosso Pai, Deus, né? O Criador de todas as coisas. No livro dos Espíritos, o Allan Kardec pergunta, no primeiro livro, né, dos Espíritos, Allan Kardec pergunta para os Espíritos, o que é Deus? E os Espíritos respondem, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, se Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, nós somos criaturas dele, e ele é o Criador. Se Deus é inteligente, vamos pensar um pouco. Se Deus é inteligente, ele não cria nada que não seja inteligente, nada que não seja bom, certo? Então, podemos pensar, refletir um pouco que nós somos criaturas do Criador e de um Criador que cria tudo perfeito. Se ele cria tudo perfeito, nós também somos perfeitos.
Mas aí a gente pensa, tá bom, mas por que que eu tenho alguns defeitos? Por que que eu tenho muitos defeitos? Por que que o outro tem tantos defeitos? Por que que existe muita maldade no mundo? Por que que existe maldade das pessoas em família? Por quê? Por que será que essas pessoas são perfeitas? Aí eu digo a você que são perfeitas. O problema é que elas escolheram um caminho a seguir. E este caminho, ele não é um caminho tão assertivo assim. Este caminho é um caminho mais com curvas, mais tortuosas. É um caminho no qual traz um certo desconforto, não só para ela, mas para o outro também. E aí a gente começa a enxergar este amor que ela sente por nós ou pelo outro de uma forma distorcida. Aí a gente começa até, perdão, a gente começa até desacreditando no amor vindo do outro. Mas eu te digo uma coisa, por mais difícil que seja, por mais difícil que esteja, existe o amor. O amor está em todos os lugares. Tá, mas e a pessoa que gosta mais de animais do que pessoas? A pessoa que prefere conviver com animais do que conviver com pessoas. Como que é isso? É que esta pessoa, ela ainda tem muito presente nela alguns, vamos dizer, as más paixões. As más paixões. Quais são as más paixões? As más paixões: orgulho, vaidade, egoísmo e outras tantas que a gente tem dentro de nós. Por que essa dificuldade em conviver com pessoas? Porque a pessoa, ela fala, ela faz aquilo que ela quer e não o que eu quero. E quando eu não estou pronta para lidar com as diferenças, eu me bloqueio. Quando você não está pronta para abrir mão do orgulho, da vaidade, você condena, você não quer acesso, você se fecha, você se desliga. Por quê? Porque não tem compatibilidade com aquilo que você pensa, com aquilo que você acredita, com aquilo que você acha que é certo. Mas aí, o mal e o bem, é certo a pessoa fazer mal para outra? Não. Prejudica a outra pessoa? É este o caminho? Como que a gente sabe, aliás, o que é certo e o que é errado? Como que a gente sabe? Tem duas situações. A primeira, a realidade. E qual que é essa realidade? A realidade, ela está baseada nas orientações que Jesus nos trouxe, né? No caminho que Jesus nos trouxe, nos ensinamentos de Jesus. É essa a realidade, é essa a verdade. A outra, ilusoriamente, é o quê? É a subjetividade. Ou seja, aquilo que cada um de nós acredita ser verdade. Aquilo que cada um de nós acredita e traz para ele como verdade pura, e vou até mais longe. A pessoa ouve aquilo como se Jesus tivesse dito a ela. Ela entende, interpreta de uma forma que Jesus falou daquele jeito, como se Jesus estivesse dito da forma como ela interpretou. Então são essas duas verdades. Só que nós devemos respeitar a verdade do outro, mesmo porque ele não vai mudar porque a gente acredita que está
que está errado. Ele não vai mudar. Todos nós temos um tempo, todos nós temos que respeitar o tempo do outro e até mesmo o nosso tempo. E baseado nisso, nós podemos entender que se a gente começar a respeitar o espaço um do outro, nós vamos começar a transformar aquele sentimento que existe dentro de nós. O sentimento de egoísmo, ele já vai se transformando para respeito. E o respeito, aos poucos, ele vai se transformando para o amor. Por quê? Porque quando a gente respeita alguém, respeita a pessoa do jeito que ela é, com o que ela tem, a gente começa a enxergar a pessoa de uma forma diferente, com mais serenidade, com mais tranquilidade e com mais amor, entendendo que a pessoa ainda não atingiu um nível mais elevado, um nível diferente, ela ainda se encontra presa naquela situação, naquele pensamento, naquele achismo. Ela ainda não conseguiu se libertar daquilo. E quantos de nós ainda estamos neste processo e, pior, não percebemos? Nós não percebemos que estamos presos, nós não percebemos que somos presas de nós mesmos. Não percebemos. Então, nós devemos refletir um pouco no que você está fazendo que ainda você obtém o mesmo resultado. O que você está fazendo? Eu digo no sentido de geral da tua vida, no sentido de relacionamento, profissional, no sentido íntimo mesmo. Observe dentro de você, olhe para dentro de você, o que você está fazendo? Olhe os resultados da tua vida. Quais são os resultados que você está alcançando? Será que são esses os resultados que você almeja? Não vou dizer que está certo, que está errado. Não. O certo e errado é subjetivo, como eu havia dito, né? O problema é que tem coisas que ajudam e tem coisas que atrapalham. Se você não conseguir detectar aquilo que te atrapalha, você vai continuar agindo da mesma forma. E isso só vai virando uma bola de neve. Ou então você vai agir como se estivesse andando em círculo, sabe? Tá assim, andando em círculo, em círculo. E aí, quando você percebe, já passou 1 ano, 2 anos, 10 anos, já passou uma encarnação e você não conseguiu despertar. Por quê? Mas por quê? Porque você ainda não está pronto, você ainda não está disponível para abrir mão de muita coisa, para renunciar. Às vezes, nós precisamos ter uma palavrinha que, na verdade, é um comportamento que se chama humildade. Para a gente entender que precisamos daquela mudança, a gente precisa ter humildade. Humildade para reconhecer que está errado. Humildade para reconhecer que precisa mudar. Humildade para reconhecer que o outro está certo. A humildade. A humildade também é um atributo do amor. Eles estão relacionados, estão juntos. E pensando nisso, a gente pode ter a certeza de que a partir do momento que a gente começar a pôr em prática a humildade, a gente também automaticamente vai estar colocando em prática o amor. A gente também vai estar
colocando em prática os ensinamentos do Mestre Jesus. Nossa, mas tanto tempo para isso acontecer? Encarnações e encarnações? Sim. Por quê? Porque nós ainda somos seres que estamos gatinhando, estamos ainda começando. Poxa, mas eu já estou tanto tempo na doutrina espírita e ainda tem muita coisa para aprender. Tem muita coisa para aprender. Precisamos de muitas encarnações para que a gente possa despertar para uma realidade diferente. Hoje, a gente ainda consegue, nós temos várias oportunidades para a gente aprender, para a gente crescer, para a gente sair da mesmice em busca de algo novo, do melhor. Hoje nós temos várias oportunidades, mas ter oportunidade é uma coisa, querer, é outra coisa, muito diferente, é muito diferente. Porque a partir do momento que você quiser, as coisas vão acontecer. As coisas vão acontecer. Mas se você não quiser, não adianta. Não adianta. Jesus pode vir até você, segurar nas suas mãos e falar: filho, filha, vem comigo, o caminho é este. O caminho é este aqui e não esse que você está seguindo. Aí a gente vai olhar para a cara de Jesus e você vai falar: ah, tá, mestre, legal. Ai, mas eu vou tentar só mais uma vez. Eu vou só dar mais uma tentadinha, tá? Porque aí, quem sabe dá certo? E quem sabe? Então, não adianta quando a pessoa não quer. Não adianta quando a pessoa não está pronta. Ela não se disponibiliza para essa mudança. Não adianta. Tem que ter o tempo dela. E encarnações, encarnações, sim, encarnações, encarnações. Depois de mais de 2000 anos que Jesus esteve aqui entre nós. Agora que nós estamos começando a entender o que Jesus queria dizer. Mais de 2000 anos. Hoje que a gente está começando a entender o que Jesus queria dizer. Quem dera uma encarnação. Uma encarnação dura quanto? Uns 70 anos, 80 anos. Né? Vamos chutar aí mais ou menos, tem umas que duram até 90, 95, 98 anos. Nossa, mas 98 anos é tempo pra caramba, hein? É tempo pra caramba. Mas não é o suficiente pra gente alcançar a, a, a evolução. Não é o suficiente. A gente precisa de muito, muito mais tempo. Porque o nosso processo é longo. O nosso processo é lento. Porque a gente não está aberto a isso, às mudanças. A gente não está, nem todo tempo, nem sempre a gente está aberto às mudanças. Principalmente quando as mudanças vêm porque assim, Deus, ele ajuda o homem com o homem. Deus não vai vir até nós para nos mostrar o caminho, para nos dar uma dica, para nos dar uma luz. Não. Ele ajuda o homem com o homem. Ele intui alguém para te ajudar, para te dar uma ideia. Ele intui alguém para vir até você, para te dar uma cesta básica, né? Então, ele vai direcionando a todos nós de uma forma sutil e com muito amorosa. Tá? Então, ele não vai vir até nós, mesmo porque nós ainda não temos essa condição de receber Deus. Talvez se ele chegasse até nós, nós nem aceitaríamos, porque a gente não ia acreditar que era ele. A gente não ia acreditar. Por que essa dificuldade? Porque nós ainda estamos muito presos ao material. Não é as coisas materiais em si, mas é ao material, a vida material. Nós estamos muito presos aqui a isso.
Então, tudo que a gente sente, não vou dizer tudo, tá? Não vou generalizar, mas a maioria dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, dos nossos comportamentos está voltado ao material. Amor, a gente pensa amor em família, a gente pensa amor no animal, amor num celular, amor num anel, amor naquilo que a gente gosta. E é só aquilo que nos chama atenção. Esse é o amor. Mas o verdadeiro amor é o amor para com os outros, para com o nosso próximo. Quem é o nosso próximo? É o marido, é a esposa, os filhos, a sogra, pai, mãe. Quem é o nosso próximo? São eles? Sim, são eles. E todos os outros também. O cara que está lá no bar é o nosso próximo. A pessoa que está lá andando na rua, não quer nem saber, não está nem com ninguém, é o nosso próximo. Aquela pessoa que a gente tem uma indiferença é o nosso próximo. Aquela pessoa que faz questão de nos tirar do equilíbrio é o nosso próximo. Aquelas pessoas que nos roubam, que assaltam, aquelas pessoas que estão presas, são o nosso próximo. Somos todos. Por quê? Porque somos todos filhos do mesmo Pai. Amar essas pessoas, imagina, é muito difícil. Isso daí é muito difícil. Aí você diz assim, isso daí eu deixo para outra encarnação. Se essa encarnação, vamos pensar bem, se nessa encarnação as coisas já estão um pouco delicadas, os desafios, às vezes, eles vêm que a impressão que a gente tem é que não dá para carregar, porque é muito pesado. É muito pesado. Agora, você imagina você levando isso para outra encarnação. Quer dizer, você vai ter o que você já deveria ter na próxima encarnação e mais o dessa. Mais o dessa. Mais o desafio dessa, o peso dessa. Você acha que você vai aguentar? Não seria melhor a gente eliminando tudo agora? Não seria melhor aproveitar esta oportunidade que nós estamos aqui, aproveitar esses momentos para a gente poder ir desafiando essas nossas barreiras e eliminando essas dificuldades, esses sentimentos que nós temos, que a gente não abre mão de jeito nenhum, para quê? Só nos traz dor, só nos traz sofrimento. Mas não é melhor resolver tudo agora? Tudo é muita coisa, tudo é muita coisa. Mas tem muita coisa que a gente também consegue fazer. Por que a gente pensa, olha, vamos pensar assim, tudo é muita coisa? Eu tenho uma amiga querida que ela fala, tudo? Eu falo para ela, tudo bem? Ela fala, tudo? Tudo é muita coisa. Mas vamos pensar um pouco em tudo. Por que tudo é muita coisa? Se a gente for ver por este lado, por este ângulo, nós vamos pensar em tudo como se fosse todos os desafios estivessem caindo sobre a gente. E a gente ter que resolver isso tudo na mesma hora. E por um outro lado também, a gente pensa em tudo é muita coisa quando a gente já está vivenciando um momento difícil, né? E se vier mais, a gente não vai dar conta. É essa a sensação que a gente tem, que não vai dar conta. Então, resolver tudo é muita coisa para resolver. E eu não tenho condição de resolver tudo. Mas, na verdade, temos. Temos, sabe por quê? Porque se a gente não tivesse, Deus não daria. Nós não teríamos isso tudo para a gente resolver. Nós não teríamos os desafios diários para a gente resolver. Se a gente não tivesse condição. Porque se você pensar ao contrário, você não acredita em Deus. Você não acredita na bondade de Deus.
você não acredita na misericórdia de Deus, porque ele não dá uma folha para a gente carregar se a gente não tiver condição, se a gente não tiver força, se a gente não tiver resistência para isso. Deus não dá. Às vezes você acredita que você não tem condição, mas se está nas suas mãos é porque você tem. Mas como que a gente pode fazer para então ressignificar este pensamento? Vamos pensar um pouco, olha, para a gente ressignificar. O que seria ressignificar? Ressignificar é dar um novo significado. Então, para que você possa entender que você tem condição de carregar, você precisa olhar para você e entender que abrir mão de alguns itens que você carrega e segura com tanto amor, com tanta firmeza, se você entender que você precisa abrir mão disso, você vai conseguir entender que não é tão difícil assim. As coisas são mais fáceis do que eu imaginava. Não é que eu consigo, né? Então, veja por um lado diferente, veja as coisas por um lado positivo. Comece a fazer esse exercício de ver as coisas por um lado positivo, tá? Transformar aquilo em flores. Este é o ponto de luz. O ponto de luz da questão é transformar em luz. Deixar aquele desafio mais leve. Por exemplo, coronavírus, que é hoje o desafio que nós estamos enfrentando. Isso não é só eu, não é só você, não é o Brasil, é o mundo. A humanidade está enfrentando esse desafio. Tá, muitas pessoas morrendo, muitas pessoas passando por dificuldades, muitas pessoas sendo internadas, muitas pessoas não têm um leito, muitas pessoas passando fome, muitas pessoas em dificuldades. Sim, muitas pessoas. Mas tem muitas pessoas também que estão alcançando a cura. E muitos de nós estão sendo curados. E olha só, o mais importante deste momento que nós estamos vivenciando é que está fluindo o amor, a solidariedade, a caridade. Isso está prevalecendo dentro de nós, de cada um de nós. Isso está prevalecendo. Você já percebeu que as pessoas estão sendo movidas a ajudar ao outro? Uma cesta básica, uma roupa, dinheiro, até mesmo uma prece, um pensamento. Se você faz um pensamento positivo para aquela pessoa, se você emana esse pensamento, você já está ajudando. Mas eu não sei fazer oração, não sei rezar, não sei fazer prece. Ok, mas Senhor, ajude essa pessoa. Isso já é uma oração, isso já é uma prece. Já é uma ajuda para aquela pessoa, ou para aquelas pessoas, para a humanidade. Se você não pode dar nada, se você não tem nada para doar no sentido material, doe a tua oração, doe o teu carinho, a energia positiva que você tem dentro de você. Você tem dentro de você isso. Isso é nato. Todos nós. Isso faz parte da essência humana. Então doe isso. E aí você percebe que o desejo de ajudar, o desejo da caridade, o desejo de saciar a fome do irmão, do próximo, está aumentando. As pessoas estão ficando mais unidas. As pessoas estão pensando uma na outra. E é este o motivo, o objetivo de Deus. Para que a gente, trazendo esse desafio, para que a gente possa
nos unir cada vez mais. Aí entra um dos mandamentos de Jesus: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, amar a Deus sobre todas as coisas. O que é sobre todas as coisas? É sobre todas as coisas, sobre tudo. E acrescento, e independente de todas as coisas, amar a Deus. Amar a Deus independente do que esteja acontecendo na tua vida agora. Amar a Deus independente do que você esteja vivenciando. Amar a Deus independente do que você esteja sentindo em relação a qualquer coisa, a qualquer pessoa. Amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a si mesmo. Putz, aí é mais complicadinho, né? Amar ao próximo. Amar ao próximo posso até amar, dependendo do próximo. Dependendo do próximo eu amo. Dependendo não é assim? É assim. É assim que a gente pensa. Eu vou me incluir nessa, porque eu não sou santa nunca, né? Então, mas só que hoje a gente tem a condição de pensar diferente. Dá para você diluir esse pensamento e amar ao próximo como a si mesmo. Tá, mas se você não se ama, como que você vai amar o próximo? Aí vem uma outra questão, que é o trabalho interno. É o trabalho de você com você mesmo. O que é que tem em você que te incomoda? O que é que tem em você que você gostaria que não tivesse? O que é que não tem em você que você gostaria que tivesse? Aí é a questão. Então, detectar esses pontos importantes para que você possa estar disponível para despertar e pôr em movimento este amor. Este amor para o próximo, este amor por você mesmo. Então, o amor por nós mesmos é fundamental. A partir do momento que você começa a se amar, a partir do momento que você começa a se enxergar como um ser que erra, um ser que acerta, um ser que tem defeitos, um ser que tem qualidade, você aceitando isso em você, você estará se amando. Mas não basta aceitar e ficar tranquila. Ah, eu aceito, eu tenho vários defeitos, ó, eu sou assim, eu nasci assim, boa. Não, não é assim que funciona. Você aceitar e trabalhar para que você faça as coisas diferentes, para que você mude isso de dentro de você, porque senão de nada vale você entender, detectar e ó, ok, acabou, tá lá. Não é assim que funciona. Precisa ser mudado, precisa ser trabalhado, precisa ser transformado em algo bom, algo melhor do que aquilo que já tem. E aí, quando você conseguir essa proeza, você vai conseguir olhar o outro de uma outra forma, com uma ótica muito diferente do que tem hoje. Né? E temos também a questão de a pessoa gostar só do outro e não gostar dela. Temos a questão da pessoa gostar só dela e não gostar do outro. É importante que a gente tenha o auto-amor, sim, é muito importante. Mas o egoísmo, ele não pode prevalecer. Ele não pode. Né? Porque aí é um amor perdido. Quando se tem egoísmo, não é amor, é egoísmo. Então o egoísmo, ele sobressai, encobre o amor. E aí não funciona. Não funciona. Então nós temos que ter um equilíbrio, em tudo na nossa vida precisa ter equilíbrio. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Não podemos viver aqui encarnados como se a gente tivesse só isso aqui para viver. Acabou, morreu, acabou tudo, acabou o mundo porque a pessoa morreu. Acabou? Como assim?
Como assim? Sabe? Então a gente precisa refletir melhor sobre isso. Existe algo além, muito além disso daqui do físico. Nós estamos aqui encarnados, todos nós, para que a gente possa aprender. A encarnação, essa vivência na Terra, é uma oportunidade que nós temos de aprender, de melhorar, de nos curar de muitos males. E o antídoto é as orientações de Jesus. A instrução é a orientação de Jesus. Então, a gente, na verdade, nós temos isso contido dentro de nós. Mas a gente muitas vezes não se atenta. A gente não quer, muitas vezes, olhar para isso. Sabe por quê? Porque quando a gente olha para isso, a gente sabe que o caminho é a porta estreita. E meu amigo, minha amiga, para você passar na porta estreita, precisa emagrecer, hein? Olha, precisa emagrecer. Emagrecer demanda sacrifício. Não é fácil, não. Não é fácil. Né? A porta estreita, ela requer dedicação. E aí a porta mais larga passa à vontade. Só que existe uma consequência. E essa consequência, nem sempre a gente está pronta para superar, né? Dói e dói muito. E dói muito. Por isso que é importante a gente começar a refletir mais sobre a nossa vida. É importante você começar a pensar mais em você, no sentido de o que você está fazendo, como você está fazendo, o que você está pensando, como você está pensando, o que você está sentindo, como que você está sentindo isso, quais são os seus objetivos, por que você está fazendo isso, vale a pena, o que você está fazendo vale a pena, o que você está falando vale a pena, o que você pensa em falar, será que vale a pena? Vale a pena você agir assim? Vale a pena você pensar assim? Você fazer assim? Reflete um pouco sobre isso, para que você possa começar um processo de autoconhecimento, um processo de mudança interior, de transformação. Começa a refletir sobre isso, vai te fazer um bem tremendo, vai te ajudar muito nesse processo de autoconhecimento. E também no processo de convivência, a convivência com o outro. Conviver não é fácil. Viver é. Viver é fácil. Viver, a gente vive com as pessoas do trabalho, a gente vive, né, no templo religioso que a gente frequenta, a gente vive lá, fica um tempo com a pessoa, a gente ama até, inclusive, aquelas pessoas que parece que são mais famílias da gente do que a nossa própria família, né? A gente vive com essas pessoas, é mais tranquilo, mas conviver, conviver, o que é conviver? É viver com alguém. Esse é o ponto. É aí que a gente acaba se perdendo muitas vezes neste processo, porque conviver não é fácil. Requer dedicação, requer renúncia, requer transformação, mudança, porque o outro pensa diferente de você. E sempre vai ser assim, ninguém pensa igual a ninguém. E você não vai conseguir mudá-lo, e nem ele mudará você.
Então, o que precisa acontecer é adaptação, respeito nas diferenças, respeitar que ele enxerga as coisas diferentes de você. Este respeito, ele traz serenidade, ele traz energia positiva, energia salutar, né, que torna o ambiente muito mais leve do que se tem no momento. Quanto mais leve, mais você sobe, né? Então, o ambiente, principalmente do nosso lar, o nosso lar, a nossa casa, tá? O nosso lar físico, não é o nosso lar espiritual. O nosso lar, a nossa casa, é o lugar onde a gente descansa, onde a gente repõe as energias, onde a gente se alimenta, onde nós fazemos a nossa higiene. Então ali é um lugar santo, a nossa casa é um lugar santo, é um lugar onde precisa ter energia boa, precisa ter respeito, precisa ter compreensão e precisa ter, acima de tudo, amor. Porque sem amor a gente não consegue viver, a gente não consegue superar os desafios, a gente não consegue olhar para dentro da gente mesmo. E neste ambiente, nosso lar, cabe a nós manter a vibração deste lugar. Cabe a nós. Ah, mas às vezes é difícil porque você tem uma vibração e a pessoa que mora contigo, ela tem outra. Isso acontece muito, muito. Você está vibrando positivo, você está zen, está tranquilo, está sereno, mas o seu companheiro não está. Aí é difícil, né? É difícil. Mas o que você pode fazer? Você pode ajudá-lo. Por quê? Porque é esse o motivo de estarmos juntos. Ninguém está na família errada. Todo mundo está na família que tem que estar. Todo mundo está no lugar que tem que estar. Ninguém está no lugar errado, ninguém está com a pessoa errada. Não está. Nós estamos nos lugares que nós deveríamos estar. Está tudo certo. Mas é difícil essa convivência. Por quê? Por que tem famílias desestruturadas, famílias em guerra, principalmente agora, nessa quarentena, que todo mundo é obrigado a ficar com todo mundo dentro da casa, dentro de casa? Você é obrigada a ficar com seus filhos, com seus pais, com seu cônjuge. É obrigada, porque a gente precisa estar junto. Mas qual é o objetivo disso? Vamos pegar por um lado positivo? Existe um lado positivo? Existe. Existe o lado positivo. Aliás, se a gente tivesse um pouquinho de consciência mais elevada, uma ligação um pouquinho maior com o universo, a gente vai ver que tudo isso é para o nosso bem. Tudo. Nossa, tudo, tudo. Tudo, tudo. E a doutrina espírita explica isso. Por quê? Porque no quesito de família, de convivência, por que nós estamos juntos? Pessoas que não têm compatibilidade, pessoas que, vamos dizer, até que não gostam uma das outras, né? Mães, filhas, filhos e pais, cônjuges que não conseguem se entender. Por que Deus colocou essa criatura no meu caminho? Por quê? Aí entra a doutrina espírita. Para que vocês possam aprender a se amar e a se respeitar. Aprender a respeitar as diferenças. Aprender a se ajudar. É por isso que nós estamos onde nós estamos, com quem nós estamos. Então, se a gente for pensar nisso de uma forma mais ampla, a gente vai conseguir entender
a proposta de Deus, trazendo todos esses desafios para nós. E essa proposta, ela talvez a gente não tenha assim a condição, muitos de nós, né, não temos ainda a condição de enxergar a amplitude disso. Não temos essa condição, mas se a gente for refletir um pouco mais, buscar mais informação, aí nós vamos ver o quão é importante isso tudo que está acontecendo conosco. Porque, como eu disse no começo da nossa conversa, Deus não faz nada errado. Está tudo certo. Tá? Mas e as pessoas que estão desencarnando? As pessoas que estão morrendo? Sim, elas estão desencarnando. Elas apenas cumpriram o tempo delas aqui. Nossa, mas pessoas novas, idosos? Sim. Está tudo certo, meus amigos. Deus não faz nada errado. Está tudo certo. E por mais que você se cuide, você pode usar o álcool gel, você pode fazer a quarentena, fazer a higiene, tudo de acordo como é recomendado. Se a gente tiver que pegar, a gente vai pegar. Se for para que a gente passe por este desafio, nós vamos passar. Tem muitas pessoas que não se cuidam, né? Não estão preocupadas com este cuidado. Saem na rua normal, não usam máscara, não fazem a higiene, não usam álcool gel e não pegam. Por quê? Porque não é para ser. Não é para ser. E quando não é para ser, não acontece. Isso é inerente à minha vontade, é inerente à tua vontade, é inerente à nossa vontade, a nossa no sentido de humanidade. Nós não temos acesso a isso, nós não podemos, nós não alcançamos esse processo. Não está nas nossas mãos. Então, a gente tem que fazer a nossa parte. Eu tenho que fazer a minha, você tem que fazer a tua. E o restante é encaminhado por Deus. E a gente tem que confiar no Pai. Cabe a nós confiarmos no Pai. No sentido de obrigação. Mas não é uma questão de obrigação, é uma questão de lógica. É uma questão de realidade. Por quê? Porque Ele que é o Criador. Ele que nos criou. Ele é o Criador. Ele é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então cabe a Ele tomar as decisões e não a mim e muito menos a você. Não cabe a nós. Então vamos fazer a nossa parte. Vamos enxergar esse processo que nós estamos vivenciando hoje de uma forma mais leve, por uma vertente mais leve, uma vertente mais clara. Vamos ver os pontos de luz que existe nesses desafios. Todos os desafios têm um ponto de luz. Todos. Esse desafio que nós estamos vivenciando hoje tem um ponto de luz e são vários pontos de luz. Cabe a nós ampliar a nossa visão para que a gente possa enxergar isso. E a partir do momento que a gente enxergar isso, nós vamos ser muito mais felizes do que nós somos hoje. Nós vamos ter uma tranquilidade maior interna. Vai ser muito melhor. Você vai ver, tente, exercite isso. A mudança é um exercício. Essa transformação é um exercício. E é necessário. Se você não fizer isso agora, você vai ter que fazer isso depois. Não adianta. Vai ter que fazer. As pessoas que não estão preparadas ainda, que ainda são resistentes, elas vão ter que quebrar essa resistência cedo ou tarde. Vão ter que quebrar. Por quê? Porque Deus está no comando. Jesus é o governador do nosso país, do nosso planeta. É Ele. E cabe a nós
fazer a nossa parte, ajudá-lo nessa administração para que tudo se transforme em algo mais salutar, mais positivo. Você e eu só temos que fazer a nossa parte. É só isso. O restante cabe a Ele. É Ele que vai fazer. É Jesus, é toda a equipe espiritual que trabalha com Ele. Eles que vão fazer, eles que estão já fazendo todo esse movimento de mudança e transformação. Vamos refletir sobre isso. Abra o teu coração, seja flexível. Comece a olhar um pouco mais para você. Veja dentro de você se é necessário você agir assim. É necessário realmente você pensar assim? É necessário realmente você pensar da forma que você pensa? Você agir da forma que você age? Você sentir com essa intensidade o que você está sentindo, que está te trazendo uns resultados dolorosos? Reflita um pouco mais sobre isso. Eu acredito muito que todos nós, aliás, não é que eu acredito, eu acredito de certa forma, né? Que é uma realidade que todos os caminhos levam a Deus. Ah, mas as pessoas que roubam, as pessoas que matam, os traficantes, as pessoas dependentes químicos, todos os caminhos levam a Deus. Esse também, esse também. Esse também. Por quê? Porque cedo ou tarde ele vai se render. Ele não vai conseguir sustentar isso pro resto da vida. Não. Ele vai se render, ele vai enxergar que aquilo já deu, porque não vai aguentar mais sofrer. A dor vai ser tanta, vai ser tamanha que a pessoa vai se render. E é aí que vem a espiritualidade e abraça e carrega com muito amor, com muito carinho, recebendo esses irmãos. Assim como eles fazem conosco. Quando a gente chora, quando a gente sofre, quando dói, eles nos abraçam, eles estão conosco segurando as nossas mãos, dá uma ideia, passa uma intuição, vai por esse caminho, faz assim. E aí, de repente, você fala, putz, tive uma ideia. Nossa, eu tive uma excelente ideia. Essa ideia foi mesmo tua? Será? Né? E aí, você pode ter certeza de que você está sendo muito bem amparado. Todos nós estamos sendo muito bem amparados sempre. Vamos confiar, vamos acreditar, vamos entregar ao Pai, porque Ele sabe de todas as coisas. Acalme o teu coração, eleve o teu pensamento. Vamos nos unir com amor, com fraternidade, paciência. Vamos nos unir, porque este é o caminho para que nós possamos chegar ao cume. Tá bom? Eu agradeço a tua presença, que Jesus esteja sempre contigo, que você possa se levantar, que você possa enxergar dentro de você o ponto de luz para todos os desafios que você vivencia hoje, que você possa elevar sempre o seu pensamento a Deus e pedir ajuda lá do alto, e principalmente que você esteja disponível para entender a resposta, para sentir o carinho, para enxergar que você está sendo o tempo todo, 24 horas, sendo cuidado, sendo abraçado, sendo acolhido, com muito amor e carinho. Que Deus abençoe você, que Jesus esteja sempre, sempre dentro de nós, porque nós estamos dentro dele. Então ele precisa estar dentro de nós. Cabe a nós termos essa abertura para que ele possa entrar na nossa casa e na nossa casa. Fica com Deus e até breve. Tchau, tchau.